Oi, gente, meu nome é o Alan David. Tá começando mais um vídeo no Quem Foi Que Disse? Esse canal que tá aqui para te ajudar a tirar boas notas na prova do Enem. E a gente está fazendo isso como, professor? A gente está vendo algumas questões que caíram no Enem nos últimos anos. Em particular, a gente está começando pela prova de 2022. Estou usando como referência aqui nesse vídeo o caderno da prova azul, que foi aplicado no segundo dia, a prova regular do caderno azul, tá ok? E a gente já resolveu a primeira questão no vídeo anterior, que foi a questão 136, que falava sobre um gráfico aí, sobre temperatura e etc. E essa questão, essa resolução já está no nosso canal disponível aí. É só você dar uma voltadinha aí nos vídeos anteriores para poder estar dando uma olhada nesse vídeo. Eu vou deixar também, ver se eu consigo deixar aqui linkado em algum lugar. E agora a gente vai resolver a questão 137. 137 do caderno azul da prova do Enem 2022, ok? Você já deve estar vendo a questão aparecendo aí na sua tela e vamos estar fazendo a leitura juntos. A World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Um dos times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times, que completar 4 vitórias, é declarado campeão. Considere que, em todas as partidas, a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é sempre 1/2, ou 1/2, metade. Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Sério, sei lá. Bom, vamos lá. Como que a gente vai resolver isso daqui? A primeira coisa que a gente tem que saber é que... Pega aí seu papel e caneta e vamos resolver. A primeira coisa que a gente tem aí a utilizar como informação é que são 7 jogos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho aqui 7 eventos para analisar. Claramente essa questão é uma questão de probabilidade, até porque está no próprio texto aí escrito, né, que ele quer que a gente calcule a probabilidade. E a gente tem, para cada um desses 7 jogos do campeonato, a possibilidade vitória ou derrota. Então são duas possibilidades e a gente quer analisar somente a vitória. Então, uma possibilidade em duas possibilidades totais. Ou seja, a possibilidade de cada um desses eventos é exatamente 1/2, que é exatamente também o que já está escrito aí para a gente no enunciado. A gente quer fixar que no primeiro jogo seja considerado uma vitória. Vou chamar de V vitória, de D derrotas. Então, no primeiro jogo, a gente tem aí uma vitória. E aí a gente quer analisar o que vai acontecer nos outros próximos 6 jogos, nas outras próximas 6 partidas, ok? Então, a gente quer também que esse time que a gente vai analisar, ele tenha 4 vitórias, porque ele precisa de 4 vitórias para conseguir ser considerado o campeão do campeonato. Ficou um pouco redundante, né? Mas é isso mesmo. Então a gente vai desmembrar esse nosso problema, porque existem várias possibilidades, né? A primeira possibilidade, por exemplo, é que nos próximos 3 jogos consecutivos, esse time seja considerado campeão. Se ele vencer esses 3 jogos, acabou para o outro time, né? Porque ele já vai completar as 4 vitórias que ele precisa para ser considerado o campeão do campeonato. Então vamos lá. Vamos analisar a possibilidade de 3 vitórias consecutivas. E aí, para cada uma dessas vitórias, como a gente viu anteriormente, ele tem a possibilidade de 1/2, então metade. Esse 1/2, como a gente tem aqui, ó, 3 possibilidades, a gente vai então multiplicar 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, que é a mesma coisa que 1/2 elevado a 3, perdão. Então a gente vai resolver aí 1/2 elevado ao cubo, que, como a gente quer resolver uma fração elevada a um expoente, a gente resolve o numerador elevado a esse expoente, depois o denominador elevado ao mesmo expoente. Caraca! Só a gente começar a gravar vídeo que as pessoas começam a gritar. Enfim, ignora. Vamos continuar. Então, 1 elevado a 3 vai dar 1. 2 elevado a 3 dá 8. Então, a possibilidade dele vencer as 3 próximas partidas é de 1/8, tá ok?
Só que no meio, esse time pode ter uma derrota. Antes de completar as 4 vitórias, ele pode ter uma derrota. Vamos supor, sei lá, que ele vença os 2 próximos jogos, tem uma derrota, e aí finalmente vem a 4ª vitória desejada para que ele seja considerado campeão. Nesse caso, ó, vamos fixar essa 4ª vitória. E aí a gente vai permutar essas 3 possibilidades. Por que eu vou permutar? Porque ele pode ter essa derrota logo no segundo jogo, depois vir 2 vitórias, ou ele pode ter uma vitória, aí depois uma derrota, voltar a ter uma vitória, ou pode acontecer exatamente o que está acontecendo aqui, né? Ele ter 2 vitórias, vir uma derrota e logo, por consequência, ter no 4º jogo, na 4ª partida, a vitória. Aí, de qualquer forma, ele vai ter aqui 4 vitórias, levando em consideração que a primeira já está fixada como vitória também, ok? Então, como que a gente resolve essa probabilidade desse evento aqui acontecer? Aqui, a gente tem, para cada uma dessas letras, a possibilidade de um meio. E a gente tem 4 letras, então é um meio elevado a 4. E aí a gente tem que resolver isso daqui. Mas além de resolver isso daqui, a gente precisa levar em consideração também que essa letra está fixada, então a gente vai ter aqui uma permutação dessas 3 letras iniciais. Então a gente vai permutar essas 3 letras. E além de permutar essas 3 letras aqui, a gente precisa verificar que essas 2 vitórias são elas que vão alternar o nosso cenário. Porque essas 2 vitórias podem estar juntas, essas 2 vitórias podem ser quebradas por uma derrota aqui no meio. Então, essas 2 letras também permutam entre si. Ok? Então, eu tenho a permutação dos 2 vezes, sabendo que eu tenho 3 letras ao todo para serem permutadas. Aí, vamos resolver isso daqui. Novamente, resolver potenciação é o mesmo caso do de cima, então é a potência das 2 parcelas da fração. 1 elevado a 4 vai dar 1, 2 elevado a 4, 16. E agora a gente tem que resolver 3 fatorial. Para resolver fatorial, a gente abre esse número aqui, então 3 vezes 2 vezes 1. A gente para quando a gente chega no fatorial que dá para simplificar com o de baixo. Então aqui, ó, 3 multiplica por 2 fatorial, parei no 2 fatorial porque embaixo tem 2 fatorial. Que aí eu posso cortar esse com esse, vai sobrar o que, professor? Só 3. Então, esse 3 que sobrou aqui teria que ser multiplicado por 1 sobre 16. Então, 3 sobre 1 sobre 16. Por quê? Multiplico em cima, 1 vezes 3, 3, repete de baixo 16. Ai, que calor que tá no Rio de Janeiro. Putz grila. Agora a gente tem a possibilidade de 2 derrotas. Então vamos supor que ele tenha 2 vitórias, 2 derrotas, e aí vem a 4ª vitória que ele necessita para vencer o campeonato. E aí o que a gente tem agora? A gente vai usar exatamente o mesmo esquema de cima. Quantas letras ao todo, professor? 5. Então a probabilidade de cada uma delas acontecer é 1/2. Então 1/2 multiplicado por 5. Além disso, professor, quantas vitórias que a gente tem? A gente tem ao todo 4, a gente tem... Aí, além disso, professor, a gente vai fixar a última vitória. Vai sobrar quantas letras para a gente permutar aqui? 4, então é 4 fatorial. Desse 4 fatorial, professor, quantas vitórias? A gente tem 2 vitórias, que vão permutar entre si. E além disso também a gente tem 2 derrotas, que dessa vez as derrotas também permutam entre si. Eu posso ter uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota. Repare que eu alternei aí as derrotas com vitórias. Eu posso ter 2 vitórias consecutivas, 2 derrotas consecutivas. Então, aqui, tanto as 2 vitórias quanto as 2 derrotas estão permutando, sabendo que tem um total de 4 eventos. 2 vitórias, 2 derrotas, que vão se alternar entre si. Então, essa é a conta que a gente tem que resolver. Resolvendo isso, ó, 1 sobre 2, 1 elevado a 5, vai dar 5. 2 elevado a 5, 32. 4 fatorial, faz a abertura aí do fatorial, meu filho. 4 vezes 3 vezes 2. Que isso? E agora embaixo a gente vai fazer 2 fatorial,
com 2 fatorial. Embaixo não abri nada. Por que que eu não abri nada? Ó, 2 fatorial com 2 fatorial. Corta. Sobrou em cima 4 vezes 3, que é 12. E embaixo 2 fatorial é 2, tá? Então aqui, 12 dividido para 2 vai dar 6. Então 6/32. Agora, existe a possibilidade de 3 derrotas. Então, vamos supor que ele tenha 2 vitórias, 3 derrotas. Fixamos aqui a última vitória. Então, é o mesmo raciocínio. Para cada letra, 1/2 de acontecer. Quantas letras tem ao todo, professor? Nesse caso aqui, a gente tem 6 letras. E aí, se a gente fixou a última, quais que vão permutar? Aqui a gente tem 5 letras para permutar. Dessas 5 letras que vão permutar, quantas são derrotas? 3. Essas derrotas vão permutar entre si. Quantas são as vitórias? 2. Então essas vitórias também vão permutar entre si. É aquele caso, posso ter uma derrota, uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota. Em qualquer caso desse, eu tive 3 derrotas e 2 vitórias. Só que em eventos que vão alternando entre si. Então as derrotas e as vitórias alternam. Por isso esses fatoriais aqui embaixo. Vamos resolver. 1 elevado a 6, 1. 2 elevado a 6. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, professor. E agora a gente tem 5 fatorial. Vamos abrir esse 5 até chegar numa parcela que tem embaixo. No caso, eu vou abrir até o 3. Então, 5 vezes 4 vezes 3. Parei. Por quê? Porque tem 3 fatorial embaixo. E aí eu vou conseguir cancelar. 2 fatorial. 2 fatorial é o próprio 2. Então aqui vai ficar, ó, 4 vezes 5, 20, 20 dividido para 2, dá 10, tá? E esse 10 vai ter que ser multiplicado por 1 sobre 64. Então 10 vezes 1 vai dar 10, 10 sobre 64 é o total. Então 64 avos multiplicado por 10 é 10, 64 avos, 10. E aí, existe a possibilidade de 4 derrotas para esse time? Se ele tiver 4 derrotas, vamos voltar lá ao início do problema. 1, 2, 3, 4 derrotas. Vão sobrar quantas vitórias, pessoal? 1 no início com 2 no final, 3. E o time só é considerado campeão se ele tem 4 vitórias. Então não é interessante para a gente analisar a possibilidade de 4 derrotas. Esse time só vai ser campeão deste campeonato se ele tiver 4 vitórias nas partidas, que podem ser consecutivas ou não, né? Então estão aqui todas as nossas possibilidades. E agora é só somar todas elas, né? Ou vai acontecer o primeiro evento, que tem um oitavo de chance, ou vai acontecer o segundo evento, que tem 3/16avos de chance, ou vai acontecer o terceiro evento, que tem 6/32avos de chance, ou vai acontecer o quarto evento, que tem 10/64avos de chance. Para somar frações com denominadores diferentes, a gente precisa igualar os denominadores. Como nas nossas alternativas, todas as nossas alternativas têm denominador 64, eu vou colocar todas as minhas frações com denominador 64, tá? Então, 8 multiplicado por quanto que vai dar 64? 8 vezes 8, então tem que multiplicar aqui a fração em cima e embaixo por 8. 1 vezes 8 dá 8. 8 vezes 8, 64. Que eu vou somar com a fração 3/16avos, que eu tenho que colocar também o denominador 64. Aí 16 vezes quanto que dá 64? 16 vezes 4. Então vou multiplicar em cima e embaixo por 4. 3 vezes 4, 12. E 16 vezes 4, 64. Aí agora 32 vezes quanto que dá 64? 32 vezes 2. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por 2. 6 vezes 2, 12. 32 vezes 2, 64. E, por fim, a fração 10/64avos, eu não vou mexer nela, porque ela já está com o denominador 64, tá bom, pessoal? Então, vou só repetir no final.
Nosso objetivo agora é somar essas frações. Como os denominadores já estão iguais, a gente soma os numeradores e repete o denominador. Então, 8 com 12 vai dar 20 e 10 com 12, 22. 20 mais 22, 42. Então, 42 em cima, repete o 64 embaixo. Não vou simplificar porque essa alternativa já tem lá na letra C. Então, resposta pra gente aí, gente, letra C. Lembrando, prova azul lá da aplicação regular do ano 2022. Então, se você for lá no gabarito, você vai verificar que a alternativa é a letra C. Se você estiver estudando com uma outra prova aplicada no mesmo ano, as questões mudam a ordem e também mudam eventualmente a ordem das alternativas, tá bom? Beijo, até a próxima. Não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de compartilhar e não esqueça também de se inscrever, para que você possa, ao longo desses meses todos até outubro, conseguir estar estudando comigo aí para tentar tirar uma boa nota na prova de matemática. Afinal de contas, quem foi que disse que você não pode aprender matemática? Beijo, até a próxima!